Pai, nós te agradecemos por esse momento, estarmos na Tua presença, Senhor. Pedimos agora a Tua direção, pedimos agora que o Senhor esteja nos ajudando nesse momento em tudo que vamos realizar para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu só confio no Senhor e não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toda, eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toda, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. É tão bom quando confiamos no Senhor, porque Ele não falha. Ele é o único Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e a sua fidelidade e as suas misericórdias de geração a geração. Aleluia, glória, toda glória. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Senhor, amém. Senhor, amém. Toda glória a Ele, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Vamos refletir neste momento no texto da palavra de Deus, Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. A Bíblia diz: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e era um dia dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas e 4 soldados, cada uma
para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Nosso Pai, nós estamos na Tua presença, pedimos o Teu esclarecimento através da ação do Espírito Santo, que o Senhor venha, Deus, estar cuidando cada um de nós e nos abrindo o entendimento para compreendermos a Tua palavra. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos lendo aqui um texto onde a igreja está sendo perseguida. O próprio texto diz claramente, que Herodes persegue a igreja. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Então, tempo de perseguição, tempos difíceis. Fazendo passar a fio da espada, Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ásperos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas e 4 soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então Pedro foi preso e estava bem guardado. Então havia segurança, não tinha como Pedro fugir de lá. A palavra de Deus nos diz no versículo 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que notamos nesse texto é que o apóstolo Pedro estava preso, mas a igreja estava orando por ele. A igreja estava intercedendo. E nós notamos, queridos, a Bíblia diz que muito pode a súplica do justo. E a nossa oração, ela não está limitada a fatores geográficos. Você não precisa estar perto da pessoa sempre para orar por aquela pessoa. Muitas vezes você está longe, mas você pode interceder por aquela pessoa. E aqui aconteceu com Pedro. Ele estava na prisão, mas a igreja fazia constantes oração por ele. Que maravilha, né? É saber que nós podemos orar uns pelos outros, independente de onde você está. Eu posso orar por você, você pode orar por mim, porque nada impede de orarmos ao Senhor, de clamarmos. Então, mesmo o apóstolo Pedro, ele estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então a igreja decidiu orar, decidiu clamar por Pedro. Que exemplo maravilhoso, irmãos, quando nós temos essa postura de orar, de clamar a Deus. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então você observa claramente que não tinha como Pedro sair de lá. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então estava ali acorrentado e ainda tinha sentinelas lá na porta. Aqui notamos claramente
os impossíveis para o homem. Como Pedro poderia ser liberto? Humanamente falando, parecia impossível. Estava muito seguro ali, naquele local. Então não tinha como Pedro fugir. E a igreja orando. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. A palavra de Deus nos mostra que um anjo do Senhor foi enviado para libertar o apóstolo Pedro. Resultado da oração da igreja. É por isso que a Bíblia diz que muito pode, na sua eficácia, a súplica do justo. Porque Deus pode mandar anjos. Deus pode agir. Alguém está no hospital, você está orando, Deus pode mandar um anjo ali. Deus pode usar pessoas. Então, queridos, é de fundamental importância nós estarmos orando uns pelos outros. E nós estarmos orando pela nossa nação. Porque nós estamos diante de uma guerra, de uma batalha espiritual. Guerra em vários sentidos. Mas a igreja clamando ao Senhor, invocando o nome do Senhor, Ele pode agir com os seus anjos. Então, isso aqui era uma situação difícil. Mas a Bíblia mostra que, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E uma luz iluminou a prisão. Costumamos dizer uma luz no fim do túnel. Uma luz iluminou a prisão. A resposta de Deus é sempre trazendo luz. E uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Por que o anjo disse: levanta-te depressa? Amados, Deus, quando vai agir, é tudo no tempo dele. Se é aquele momento, tem que ser naquela hora. Levanta-te depressa. E as cadeias caíram. Então, a intercessão, a oração da igreja pode produzir libertação. A intercessão da igreja pode quebrar cadeias. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão sendo atormentadas, podem ser libertas através da oração do povo de Deus. Agora é lógico, quem faz a obra é Deus. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então o anjo falando com Pedro, e Pedro obedecendo, mesmo sem entender ao certo o que estava acontecendo. Mas o importante é que ele estava obedecendo. Aí a palavra de Deus diz: então saindo, o seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Então você vê aqui claramente que Pedro saindo o seguia. As sentinelas não impediram. O anjo estava ali, operando, agindo. Então saindo o seguia, não sabendo que era real. Podia ser um sonho, podia ser uma visão. Então Pedro estava numa situação sem saber, sem entender, sem compreender. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão.
Porque era tão difícil de acontecer algo assim. Então para Pedro parecia uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão. Então as sentinelas não fizeram nada, estavam ali. Mas quando Deus opera, acalma tudo. Diz aqui que passou pela primeira e pela segunda sentinela, chegaram ao portão. Ao portão de ferro que dava para a cidade. Olha só, tinha um portão de ferro. Passaram pela primeira, pela segunda, ficaram ali imóveis. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se diz abriu automaticamente. Isso é o poder de Deus, queridos. O portão se abriu, a Bíblia diz, automaticamente. Deus, Ele abre portas. A intercessão, a oração da igreja pode abrir aquela porta que parece difícil. Abre portas. E quando Deus abre, ninguém fecha. É maravilhosa a palavra de Deus. Pôs uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. Ele diz isso. Então, irmãos, a porta abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Pedro estava fora da prisão. Pedro estava livre. Então Pedro, caindo em si, assim que Deus age, Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então a Bíblia diz que Pedro caiu em si. Ele observou que ele estava diante de uma realidade, não era uma visão. E disse: agora eu sei que Deus enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e dos demais. Parece um sonho. Ficamos como quem sonha. O Senhor restaurou nossas sortes. E Pedro, caído, se observou o anjo do Senhor. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, foi denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então Pedro resolveu ir nessa casa, e ali tinha muita gente orando, clamando ao Senhor, intercedendo ao Senhor. Ali estava a igreja, naquela casa. O povo de Deus reunido, orando. E ele foi para aquela casa. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então ela ficou tão feliz. A alegria foi tão grande que ela nem abriu a porta. Ela foi logo anunciar a bênção recebida. Ela foi logo anunciar a resposta das orações. Mas vejam só a reação. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Ou seja, isso não é verdade. Ele não está tendo uma visão aí. É alguma outra coisa. Notaram que esse povo estava orando? Notaram que esse povo estava pedindo pela libertação de Pedro?
E agora, quando a bênção veio a incredulidade. Estavam pedindo uma coisa e não acreditaram na bênção que estavam recebendo. E a palavra de Deus diz aqui o seguinte: entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. A resposta das orações estava ali. Ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão. Como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Então, amados, não podemos duvidar das obras de Deus. Às vezes a gente ora e pensa que a resposta vai demorar. Pode acontecer assim, que Deus quer provar a nossa fé. Mas muitas vezes também Deus pode responder logo. Nós não podemos duvidar, nem antes, nem depois da bênção. Como aconteceu, estavam convictos, orando incessantemente. Receberam a bênção e duvidaram da bênção. E depois realmente tiveram que ver. Que venhamos aprender nesta noite que aquele que nós estamos pedindo a Deus, no tempo dele, Ele vai responder. Mas não vamos duvidar, nem antes e nem depois da bênção. Vamos acreditar que Deus pode todas as coisas. Eu fiquei impressionado com esse texto, que mostra um povo orando e quando recebeu a bênção duvidou. Esse povo teve que se deparar, teve que olhar. Você está orando por alguém que está longe? Continua orando, continua clamando. Mesmo sem ver, Deus pode operar um milagre. Meus irmãos, que venhamos continuar orando, clamando pela nossa nação, clamando pela igreja, clamando pelos aflitos, pelos enfermos, pelos que estão na luta. Vamos orar, ore comigo neste momento. Nós vamos clamar ao Senhor. Que você coloque o seu pedido de oração agora, na sua mente. E vamos colocar juntos diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Neste momento, meu Pai, meus irmãos estão colocando seus pedidos diante de ti em oração. Eu não sei quais são todos esses pedidos, mas tu sabes o que os teus servos estão colocando diante do Senhor neste momento. Ó Deus, responde às nossas orações dentro da sua santa vontade, Senhor. Ó Deus, tu conheces cada coração, tu conheces cada família, tu conheces cada luta, cada aflição, Senhor. Mas nesse momento, Deus, coloca as tuas mãos sobre os nossos pedidos. Responde dentro da tua santa e poderosa vontade, meu Pai. Porque nós cremos no Deus do impossível. Abençoa cada irmão, cada irmã que está colocando neste momento em oração o seu pedido. Assim como estou colocando o meu também, Deus. Ó Deus, continua nos livrando de todo mal, suprindo as nossas necessidades. Abençoa, meu Pai, os amados irmãos que saem para trabalhar, que não podem parar. Ó Deus, guarda-o de todo mal e também renova as forças dos teus servos, Senhor.
Estou falando aqui em todas as áreas, aqueles que estão realmente saindo, que estão naquele combate de frente, meu Pai. Guarda nossos queridos através da proteção, da ação do Espírito Santo, com as santas mãos poderosas, guardando-os, fortalecendo e suprindo também as suas necessidades. Restaura a saúde também daqueles que estão sofrendo, que estão enfermos, ó Deus. Ó meu Pai, nós clamamos pela cura deles também, Senhor. Para aqueles que perderam entes queridos, consola, conforta também, Senhor. E abençoa, Pai, a nossa nação. Tem misericórdia, meu Pai, do nosso Brasil. Não deixe que nada de mal venha acontecer conosco, com o teu povo, com esta nação. Ó Deus, você sabe que há uma luta espiritual terrível que nós estamos travando também. É uma guerra, Deus. São várias guerras, Deus, em vários sentidos. Mas nós clamamos que o Senhor nos dê a vitória em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a nossa nação. Derruba qualquer intento maligno contra a tua igreja, contra o teu povo, contra a nossa nação, Senhor Deus. Nós clamamos pela tua ajuda. Senhor Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida e tendo misericórdia de nós. Nos dá uma noite debaixo dos teus cuidados, debaixo da tua proteção. É que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando cada um de nós.